Ela vai ser bênção. Amém? Amém? Vem cá, Ângela. Receber aqui que o pessoal está aí, já está no diretão aí? Já está na bênção? Então, olha aí. A Ângela vai levar lá para Angola esse material, tá bem, Ângela? Para poder ministrar lá. Chamados para promover a fé, que é a disciplina que nós estamos estudando aqui. E nós estamos abrindo agora um parênteses, em 2 aulas, para falar sobre visão e oração, mas está tudo dentro aqui desse material. Que você leve lá para Angola, que ele possa edificar a sua vida e que lá você ganhe muitas almas para Jesus. Amém, amado? Muitas bênçãos, que a sua família, que a sua comunidade evangélica, que onde você pisar a planta dos pés, o Senhor te dê por possessão e seja uma bênção. A classe concorda que eu entregue para ela essa apostila abençoada? A nossa querida Ângela, lá de Angola, dê um forte amém. Amém! Amém, Ângela. Deus abençoe, minha querida, amém? Aleluia. Então leva para você estudar lá. Se tem alguma palavra aqui para os alunos, fique à vontade, tá bem? Olha, pessoal, essa aqui é a nossa Ângela, aluna lá de Angola, tá vendo? Discipulado, vai ser missionária em Angola, ganhando muitas almas para Jesus. Amém, amados. Boa noite a todos. É uma honra. Eu ainda ali no momento que estávamos a agradecer. Eu agradecer no fundo do meu coração a igreja que nos recebeu de braços abertos. Amém. Palavras seriam muitas, mas o gesto é maior. Amém. Tudo que o pastor disse, eu devo começar já agora. Eu vou começar com os colegas ali. Vamos começar. Oh, Essa aleluia. bênção vai chegar. Amém. Amém. E aí você pega o link, Sim. já aí o Guto pode te informar, nós temos uma página no YouTube, já pega o link e já toda semana você recebe a aula, ok? Lá em Angola e expande, amém, amado? Amém. O Evangelho é de Cristo Jesus, a bandeira é Jesus Cristo, Amém. amém? E vamos comunicando aí, você vai trazendo notícias de muitas almas sendo salvas em Angola, aleluia! Amém. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe. Amém. Aleluia. É isso do Evangelho. O Evangelho é bênção, é assim que Deus trabalha. Lá do outro lado, em outras nações. Estamos atingindo outras nações. Como isso é lindo. Às vezes nós pensamos no mecanismo, você que está nos assistindo aí, nós temos um mecanismo parece que já pronto, né, despoletado, daquela forma, fazer missão tem que ser assim. Não, Deus ele trabalha de uma forma muito doida, muito louca, além daquilo que podemos imaginar. Ângela pode ser um esteio, Ângela pode ser uma coluna, Ângela pode ser e vai ser uma centelha que vai incendiar um grande fogo de salvação lá na região dela, em nome do Senhor, na família, na casa, e muitas almas seguirão a Jesus Cristo através do testemunho dela. Amém? Então, oração é o tema de hoje. Oração, já tive tanto estudo sobre oração, pastor. Já fiz apostolado, já fiz seminário, já fiz conferência, já recebi oração dos maiores intercessores do planeta Terra. Meu irmão, minha irmã, oração é pauta do dia. Oração tem que estar na nossa agenda diária e é complicado, porque nós vamos ver que não é tão simples assim. Nós falamos sobre oração, nós cantamos sobre oração, nós ensinamos sobre oração, estudamos, mas na prática, no dia a dia, Satanás, a carne, quer nos roubar esse momento precioso. E é um momento sui generis, é um momento único. Oração, amém? Vamos ver aqui então, esposa, oração, o que está escrito nessa frase aqui, na primeira frase do estudo de hoje? A melhor coisa que alguém possa fazer por Deus e pelo homem. Oração. Oração é a melhor coisa. Oração é a melhor coisa que alguém possa fazer por Deus e pelo homem. Uma oração de gratidão que nós fizemos antes daqui, estamos filmando, ficamos um tempo aqui agradecendo. Irmão, você não imagina o poder que há na gratidão quando você ora e diz obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado pelas circunstâncias tão adversas. Há decisões, há situações que parecem doem nosso coração, apertam o nosso coração. Há situações que humanamente são difíceis para nós digerirmos,
mas quando nós levantamos as mãos e agradecemos, como diz 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, nós começamos a desencadear coisas maravilhosas de Deus para a nossa vida. Orar é cooperar com Deus e cooperar com os homens. Orar é trabalhar de mãos juntas com o Senhor. Orar é mover o impossível, nós vamos ver o universo. Orar é desencadear o sobrenatural de Deus em nossas vidas, na comunidade, na igreja. Como nós ouvimos aqui o testemunho ontem do Vitor, Deus está movendo, Deus está soprando, Deus está ampliando a visão, Deus está calibrando nossos olhos. E agora precisamos orar para que as coisas aconteçam da forma que Deus quer, não que nós queremos, mas como Ele quer agir. E a oração é esta porta que nós abrimos para dizer: Senhor, o trabalho é teu. Eu só apenas, na oração, eu abro a porta, eu dou acesso. A oração é o acesso para que a ação de Deus opere em nosso meio. Ok? Então vamos aí. Ponto 1. Sara, dá para ler para nós? Oração é a atividade mais importante. Oração é a atividade mais importante. Quantos alunos concordam com isso? Digam um amém, que a oração é a atividade mais importante na vida espiritual. Responda um forte amém. Amém. É a atividade mais importante. Oração é a atividade mais importante na vida espiritual. Por que, Sara? Ponto 1. Deve ocupar o exercício do discipulado. 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 5,17. Você que está nos assistindo aí no CEPAM, alunos, em todos os lugares onde esse vídeo ele alcançar corações. A oração, ela deve ocupar o exercício total, absoluto do discipulado. 1 Tessalonicenses 5,17. O que diz aí? Vanessa, como é que diz a sua versão? 1 Tessalonicenses 5,17. Ok. Vamos esperar, não tem problema. Para que possamos compreender como a oração é algo essencial. 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Permaneçam sempre em oração. Permaneçam sempre em oração. Permaneçam sempre em oração. Em estado, em espírito de oração. Mas, pastor, eu não posso ficar orando 24 horas por dia. Eu tenho meu trabalho, minhas atividades, eu tenho os meus afazeres, eu tenho os meus encargos, as minhas obrigações. Como é que eu vou ocupar o meu tempo, ocupar o meu exercício de discipulado, orando toda hora? Mas não é esse sentido que o texto ele quer trazer luz para nós. Ele está dizendo que nós temos que estar sempre num estado de oração. Hoje o acontecimento que veio ao meu coração, eu cliquei, estado de oração. Eu não vou deixar que as emoções, eu não vou deixar que a murmuração, eu não vou deixar que os pensamentos já comecem a governar a minha mente. Fechei o carro, amém, peguei a sacola, glória a Deus, eu vou cultuar o meu Deus. Porque carro, meu irmão, fica para depois, o material fica para depois. Deus tem que ser prioridade na minha vida. Eu tinha um compromisso com Deus e tenho, eu vou cumprir esse compromisso com Deus. Amém. Depois eu volto relaxado, abençoado, clarificado, a mente está mais, leve, mais solta. E aí eu falo, não, aleluia. Capaz de chegar lá e ainda pegar. Porque Deus é poderoso para isso. Então, nós precisamos, é importante. Nossos afazeres diários está em estado de oração. Amados, quem não está em espírito de oração, o outro espírito ocupa o espaço. Você pode ter a certeza que eu estou dizendo. Se você não está em estado de oração, algo vai ocupar esse estado. Algo vai ocupar esse ambiente, essa esfera. A oração é uma esfera espiritual que nós criamos. Os místicos gostam de falar sobre a áurea. Uns que até fotografam a áurea. Na verdade, a oração é a nossa áurea. A oração é a nossa cobertura. É o espaço que nós criamos no exercício da fé, que não pode ficar desocupado. Porque se ficar desocupado, outras ocupações preencherão esse espaço e vão
impedir grandes coisas de Deus na nossa vida. E Deus tem grandes coisas para nós, aleluia. Orai sempre, orai continuamente. Há uma outra versão que diz: orai sem cessar. Eu não sei como que está a versão do Guto, de Eugênio Petersen, 1 Tessalonicenses 5,17. Está aqui do 16 ao 18, pastor. Então leia do 16 ao 18, por favor. Sejam alegres em qualquer situação, orem o tempo todo, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. Olha, orem o tempo todo. Estejam sempre em oração. Orem o tempo todo. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É fácil. Humanamente não, quase que impossível. Isso parece uma brincadeira, mas há um segredo, há uma chave vitoriosa nessa recomendação. Então, oração é uma atividade das mais, ou talvez a mais importante, com certeza, a mais importante na vida do discípulo, né? Do discipulado. Deve ocupar o exercício do discipulado. 1 Tessalonicenses 5,17. Jesus era ativo na oração? Sim ou não? Sim. Jesus era ativo na oração? Jesus era ativo na oração. Jesus era ativo na oração. Obrigado, senhor. Olha o que diz aqui, Lucas 3, 21. Vamos ver. Logo no início do ministério de Jesus em ação, orando. Ele está descendo as águas do batismo, ele vai ao encontro de João Batista, e é interessante que no início do seu ministério, ele inicia orando. Ele era um homem de oração. Não significa que ele começou a orar naquele momento, não. Ele era um homem de constante oração, de ativa oração. Mas esse texto é revelador. Mostra que Jesus estava em conexão direta com o Pai. Lucas 3, 21. Quem encontrou pode ler para nós com voz forte. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Aleluia! Jesus foi se batizar, como todos iam a João Batista se batizar, Jesus também foi, e quando ele foi batizado, orando, o céu se abriu. Meu irmão, minha irmã, vamos aprender com o nosso mestre, vamos aprender com o nosso maior discipulador, vamos aprender com o nosso mentor. Ele é o maior exemplo que temos. Diz que ele orou e o céu abriu. Hoje o céu vai se abrir aqui nessa aula, em nome do Senhor. Amém. Eu creio nisso. E quando o céu se abre, meu querido irmão, o impossível acontece. Quando o céu se abre, todas as possibilidades inesgotáveis de Deus acontecem em nossas vidas. Posso ouvir aleluia? Aleluia! Amém. Quando nós oramos, o Senhor abre o céu. Abriu o céu. Uma dimensão nova, um portal novo se abriu. E o terreno, o material, o limitado, teve contato com aquilo que não é terrenal, com aquilo que é eterno, e a glória de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Assim a oração abre os céus para nós, e a glória de Deus também se manifesta nos filhos de Deus que somos nós, irmãos de Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Mas eu estou orando em minha casa, no meu lar, nas minhas necessidades, genuinamente, orando dentro daquilo que é o meu oxigênio espiritual. Quando isso acontece de forma genuína no meu coração, pode ter a certeza, onde eu estou, o céu sempre está aberto. O céu, eu ouso dizer que o céu estará sempre aberto para aquele que ousa a orar ao Pai. Estará sempre aberto. Hoje o céu se abre aqui diante de nós. Quais os problemas que temos, qual a luta que temos, qual a adversidade, o impossível, o que está travando, o que está impedindo, o que está tentando minar a nossa força, o que quer matar, roubar o nosso projeto, o nosso andar, o nosso viver, a nossa caminhada com Deus. Hoje vamos orar, o céu vai se abrir e o Senhor vai liberar bênçãos e as coisas vão ser poderosas, liberadas em nome do Senhor. Amém. Jesus era ativo na oração. Lucas 3, 21, Marcos 1, 35.
Vamos ver também, Marcos 1, 35. Quem pode ler para nós aí? O Marcos 1, 35. Uma voz forte, pode ser uma voz feminina, porque as vozes femininas também leem forte. Vamos lá. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E levantou-se cedo. Ainda o sol não apareceu, ainda fazia esse escuro. O que Jesus foi fazer? Foi para um lugar separado para orar. Orar. Quem lê a narrativa de Jesus, a história de Jesus, quem acompanha o ministério do Senhor nos Evangelhos, vai ver que quando ele, antes de chamar os discípulos, os apóstolos, para o seguirem, ele orou. Ele orou. Ele buscou a direção de Deus, do Pai. Porque Jesus não fazia nada sem esta bênção, sem ativar a oração na vida dele. Nós temos que ativar a oração em nossa vida. Ativar. Há coisas que vão querer estar em prioridade em nossa vida. Nós vamos levantar de manhã, vai ter que prioridade em nossa vida. Já vai ocupar nossa mente. E às vezes se torna até um vício, já se torna algo, né? É um hábito tão forte, tão enraizado em nós, que nós nem percebemos, não discernimos. Hoje vamos discernir e dizer: Espírito Santo, ativa o espírito de oração no meu espírito. É a primeira atitude que eu terei, e o céu vai se abrir logo de manhã para mim. E quando eu chegar em casa, ele vai continuar aberto, aleluia. Porque para aquele que ora, o céu nunca se fecha. Aleluia. Pode ser a maior treva, o céu está aberto. Então Jesus era um homem de oração. Marcos 1,35. Os discípulos de Jesus também oravam. Vamos ver aí? Como discípulos precisamos orar. Estar ativos, ativar. Como discípulos precisamos orar. Atos capítulo 3. Eu não estou dando textos aí, não estou sendo exaustivo nos textos, é apenas ponteando aqui um texto, outro texto ali, para a gente poder entender a importância da oração. Atos capítulo 3, verso 1 em diante. Encontrou aí, Emília? Pode ler para nós, ó. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. Aleluia. Tem. Obrigado, Emília. Veja aí. E Pedro e João iam ao templo, a hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde. Iam buscar, iam orar. O céu já estava aberto. O céu já estava aberto. E aquele coxo na porta de Formosa entrou em rota de colisão com o milagre. Porque, meus irmãos, quando nós oramos, nós entramos em rota de colisão com os milagres de Deus. Você pode ler, o dia que a gente não busca, não está em conexão com Deus, não é? Outras coisas começam a querer entrar em rota de colisão conosco. O dia é pesado, nós arrastamos aquele dia, percebe isso? Você termina o dia e fala: hoje o dia foi um dia estranho, eu colidi com muitas situações negativas, eu colidi com muitas amarguras, com muitas angústias, até minha alma parece que está angustiada. Mas quando nós começamos a orar e buscar, o céu se abre e o Senhor começa a colocar em volta de colisão conosco bênçãos, maravilhas, e o milagre e o sobrenatural nos acompanham. Esses sinais seguirão os que crerem, e acontece na vida desse coxo.
Nunca ele imaginava, talvez não tivesse no seu coração a ideia que aquele dia seria o dia da transformação em sua vida. Entretanto, 2 homens iam para orar, e esse espírito ativado de oração produziu um milagre. Deus quer ativar o espírito de oração na vida dos alunos aqui, porque Deus quer que vocês produzam milagres. Amém. Milagres. Onde estiverem. Nossa irmã Ângela ali em Angola, recebendo instrução aqui. Por vezes a luta vem, nós temos por vezes o coração nosso, ele se constrange, por vezes a batalha, a luta, nós olhamos com os olhos naturais e parece impossível, o inimigo nos constrange, por vezes nós somos limitados em nosso entendimento, mas quando começamos a orar e entrar em conexão com Deus, e o céu começa a se abrir, Deus começa a enviar bênçãos no nosso caminho, os sinais começam a nos seguir. Eu creio que nossa irmã Ângela em Angola verá sinais ali, em nome do Senhor. Amém. Ele quebra toda barreira, ele quebra todo constrangimento, ele quebra toda vergonha, ele quebra, nos dá ousadia de falar do amor de Cristo a outras vidas. E assim será na sua vida, em nome de Jesus. Recebe e tome posse. Como diz nosso irmão, querido irmão Melo. Então, Paulo aqui, nós já falamos aqui, em Efésios 6,18, Paulo recomenda o quê? Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Orai sem cessar. Efésios 6,18, né? Que não é Tessalonicenses. Efésios 6,18. Quando Paulo diz orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Efésios 6,18. Recomendação. Orar em todo o tempo. Como é que está aí na sua versão, esposa? Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Olha, 3 vezes. Orem a Deus, orem por vocês, orem pelo povo de Deus. Vamos ler mais uma vez? Olha, veja como Paulo recomenda essa esfera, essa dimensão da oração em nossa vida. Façam tudo isso orando a Deus. Façam tudo isso orando a Deus. E pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem sempre por todo o povo de Deus. Essa oração que nós desencadeamos também na vida do nosso irmão. Orando pelo povo de Deus. Nós estamos orando quinta-feira, nós oramos aqui pelo povo de Deus. Ontem nós tivemos um tempo aqui orando pelo povo de Deus. Hoje nós tivemos um tempo orando aqui, agradecendo pelo povo de Deus. E o Senhor está desencadeando as bênçãos em nome de Jesus. É tempo novo, é um tempo novo. Nós temos que despertar isso, amar esse momento de intimidade, de estar com Jesus Cristo, saber que Ele está ao nosso lado, saber que Ele é o nosso Senhor e saber que Ele deixou a nós esse instrumento, essa ferramenta maravilhosa que desencadeia a bênção. E o horário está correndo aí. Ponto 2. Camila, lê para nós aqui o ponto 2. Perigos que se opõem à oração. Amém? Perigos que se opõem à oração. E eu sintetizei tudo num texto, para não ficarmos aí procurando textos para cá, divagando em textos. Eu sintetizei tudo num texto em que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Nesse texto, Jesus Cristo nos ensina. Ser claro, objetivo. A oração tem que ser clara, objetiva, como Jesus Cristo era claro e objetivo. E esse texto de Mateus 26, 36 ao 46, sintetiza. Ele faz um apanhado geral desses perigos que se opõem à oração. 2.1, Vitor, qual o primeiro perigo aí? Não enxergo daqui não, coisa. Não. Aleluia, vamos orar por suas vistas. Mas quem enxerga, consegue enxergar daí, Felipe? Está difícil, né? Está difícil. O reflexo. É a distração. Qual? Distração. Está bem ali, está boa a divisão. Também acho que é o ângulo, né? A Vanessa pegou já um ângulo assim, não se distraiu, né? Pá! Aleluia! Distração! Quais distrações que roubam? Quais são?
distrações. Qual a maior distração que tem roubado? Olha, é incrível. É incrível. E eu me incluo, não estou aqui dando aqui o de santarrão, ou de dono da verdade, ou de hiperespiritual. O telemóvel, o celular, é uma ferramenta que foi criada, tem seu utensílio maravilhoso. Hoje não conseguimos viver sem esse aparelho, mas até que ponto nós governamos ele ou ele nos governa? Até que ponto eu sou governado por ele? Até que ponto eu tenho controle dele? E na oração nós aprendemos a controlar todas as coisas, inclusive essa distração maior do nosso tempo, que é, o celular e as suas redes sociais. Então há muitas outras distrações, nossas prioridades, aquilo que a gente acha que para nós, irmãos, toda vida que é egocêntrica, toda vida que é ensimesmada e que pensa só em si mesmo vai criar distrações para o seu ego. Nós estamos num tempo chamado hedonismo, o amor a si mesmo, culto ao corpo, culto a si mesmo. Nós estamos no tempo da estética. Hoje nas redes sociais, vocês, homens e mulheres, recebem mensagens todo dia, como é que tem que ser, se apoderar, tem uns negócios muito doidos aí, e nós, sem perceber, vamos pegando essas ilustrações e vai roubando a realidade dos perigos que se opõem à nossa vida de oração. Distração. Mateus 26, 36 ao 46. Vamos ver então? Quem pode ler para nós? Mateus 26, dos versículos 36 ao 46. São 10 versículos. Alguém pode ler para nós aí com voz forte, bem sucinto? Vamos lá. Encontrou aí, Felipe? Lê para nós. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Olha, vamos parar um pouquinho. Veja bem, o Felipe vai continuar a leitura. Você vê a situação que Jesus estava? Vai para o Getsemane, sabia que estava na reta final do seu ministério terreno, seria entregue na mão das autoridades, seria julgado e morto. Diz que ele teve uma angústia mortal e ele compartilhou com os seus discípulos. Quando ele convida os discípulos para orar e convida os discípulos para estar junto com ele e compartilha as suas dores, ele estava na expectativa que os discípulos iriam o quê? Orar com ele. Se bem que ele conhecia o coração deles, mas a ideia, o ensino, a didática era essa, deles também tomarem as dores e intercederem pelo mestre deles. Continuemos a leitura. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormes e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos, eis que meu traidor está se aproximando. Olha, 3 vezes Jesus encontrou os discípulos nesse nível aqui, nesse perigo que se opõe à oração. Jesus querendo estar com eles orando,
ficou sozinho, orou sua batalha pessoal, querendo que esse momento fosse compartilhado, fosse dividido, que eles pudessem também carregar as mesmas cargas, mas não. Por quê? Porque distração, com certeza, desânimo, como? Como nós somos atacados por desânimo? Há coisas que atacam, nos desanimam. Como, pastor? Muitas vezes criamos falsas expectativas. Muitas vezes nós não compreendemos, queremos que o Senhor realize algo que era para o nosso desfrute. Jesus não vai cumprir nossos caprichos. Precisamos estar em sintonia. Jesus disse: olha, o Espírito está preparado. Há que ter discernimento. Se eu tenho discernimento, se o meu Espírito está ativo, os perigos que se opõem à oração vão ser detectados no meu Espírito. E eu não vou permitir que distração, desânimo, tudo isso aconteceu no coração dele. Distração, desânimo, ansiedade, incredulidade. Por quê? Porque eles estavam na carne. Eles estavam na dimensão carnal, na dimensão natural, na dimensão aqui da terra. Suas preocupações, suas ansiedades, seus desejos estavam todos misturados, eles estavam em confusão. Havia um curto-circuito espiritual na mente deles. Então dormiram, e Jesus lá batalhando, suando, gotas de sangue. Cuidado com os perigos que se opõem à oração. Jesus alertou. E qual foi o maior alerta que ele deu? Foi a chave para que nós não nos distraiamos, não nos desanimemos, não haja ansiedade em nós, incredulidade. Qual é a chave? O Espírito está aí no texto, a palavra-chave. O Espírito está preparado, a carne, porém, é fraca. Então não dá lado aí, não deixa pender para o lado da carne, porque tudo isso é um perigo para a nossa vida de oração. Ponto 3 aí, vamos caminhando, que o horário também caminha e não podemos parar. Ponto 3, agora essa voz forte do Guto aqui. Oração, conexão com Deus e com os outros. Oração, conexão com Deus e com os outros. Oração, mana, graça e paz, amado, bênçãos, continua orando por nós. Oração, conexão com Deus e com os outros. Por que é importante a oração? Veja o instrumento, veja que arma de guerra que nós temos na mão. É um instrumento onipresente e onisciente. A oração é você entrar na dimensão de Deus. Quando você entra através da oração na dimensão de Deus, na esfera de Deus, você entra no universo de Deus, você começa a abrir chaves poderosas da onipresença e da onipotência e da onisciência de Deus. Jeremias 32, versos 16 ao 17. Veja bem aí, Jeremias, capítulo 32, versos 16 e 17. Quem pode ler para nós? Depois que dei a Baruque, filho de Nerias, a escritura de compra, eu orei assim: ó Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Aleluia. Jeremias estava numa demanda. Ele comprou um terreno e estava registrando o terreno, selando o terreno, e deu na mão de uma autoridade, de um juiz, de uma pessoa que tinha autoridade para guardar aquele documento. Havia ali, não vou entrar nos detalhes, havia um ensinamento espiritual para Jeremias. O Senhor mandou ele comprar um terreno, registrar o terreno, selar o terreno e colocar os documentos dentro de um jarro de barro e guardar-se aquilo, porque Israel, ou Judá, voltaria do cativeiro. Ele voltaria a ver aquele terreno, e os judeus, os israelitas, voltariam a comprar casas e a construir novamente em Judá. Aí, momentos depois, vem Nabucodonosor, que já estava circulando, já estava minando Jerusalém. Nabucodonosor leva cativo para Judá o povo. E 70 anos depois eles retornam, e está lá o documento.
Mas olha o que Jeremias diz: então eu orei ao Senhor e disse: Senhor, tu que és onipotente e poderoso, para ti nada é impossível. Isso nos ensina que a oração de Jeremias é a nossa oração. A oração desencadeia, é um instrumento de onipresença, de onisciência, de onipotência de Deus. Deus é assim. Amém, amado? Registra suas orações, escreva: Senhor, estou orando. Hoje nós fizemos uma oração de gratidão aqui no início da aula, antes de nós estarmos aqui nos vídeos. E nós cremos que a sua oração de gratidão vai desencadear coisas maravilhosas ainda esses dias para nós. Amém, amados? 3.2, Guto. Deus nos abençoa quando oramos pelos outros. Deus abençoa quando oramos pelos outros. Oração é um trabalhar com Deus e também é um trabalhar pelos outros. E um trabalhar pelos outros que abençoa o nosso irmão, nosso semelhante, nosso vizinho. Precisamos orar uns pelos outros. João 17 é aquela chamada oração sacerdotal. Leiam em casa. É aquela oração que Jesus faz pelos seus discípulos. Ele inicia orando, agradecendo, porque o Pai tinha dado àqueles discípulos, aquelas ovelhas, aqueles irmãos, e Ele cuidou deles, e Ele conduziu eles, e Ele ministrou na vida deles. E o Senhor intercede por eles para que eles fossem firmes, fiéis, unidos, cheios da graça. É uma oração maravilhosa, é uma oração profunda, é uma oração de cuidado, é uma oração de possessão, é uma oração de autoridade, é uma oração também que mostra que Jesus é o nosso Senhor, é uma oração que sela o compromisso dele conosco. Amém? João 17. E também temos um texto que é clássico, em Jó 42:10, de orar, ao poder da oração pelo nosso semelhante, pelo nosso irmão. Jó, capítulo 42, verso 10. Quem encontrou aí, pode ler para nós. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Olha, repita aí, Felipe, muito lindo esse texto aí. Oração de Jó. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Amém? Olha aí. Jó orando pelos seus amigos, intercedendo. E depois que ele orou pelos seus amigos, o Senhor virou o cativeiro dele, mudou a sorte dele. E devolveu e deu duplamente mais para ele de tudo que ele tinha. Duplicou a riqueza dele, duplicou a saúde dele, duplicou a vida dele. A oração, meu irmão, ela não só transforma o nosso estado, ela traz bênção abundante, duplicada em nossa vida. Eu creio nisso. Tenho que crer nisso, eu preciso crer nisso. Quem é que faz isso? É o Senhor. Na oração nós trabalhamos com o Senhor, temos falado isso. Oração é uma atividade mais importante na vida do discípulo. A oração não pode se distrair, ela não pode ser atacada pelo desânimo, ansiedade, incredulidade. Não, a oração é conexão com Deus e com os seus milagres, com a sua onipresença, com a sua onisciência, com a sua onipotência. Deus abençoa quando nós oramos pelos nossos irmãos. E Jó orou pelos seus amigos e o Senhor virou o cativeiro dele quando ele orava pelos seus amigos. Orai uns pelos outros. Tiago 5, 16 e 17. O que diz aí em Tiago 5, 16? Quem pode ler para nós aí? Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Olha aí, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres o quê? Curados. Irmãos, onde está a terapia de cura na vida da igreja? Aqui na oração. Tenho certeza que quando nós começarmos a orar realmente, intensificar nossa oração uns pelos outros, vamos ir menos ao médico. Aleluia. Vamos ter mais saúde, vamos ter mais vida, mais alegria, mais ânimo, mais disposição, mais plenitude. Orai uns pelos outros, orai uns pelos outros. É a recomendação de Tiago 5,16. Então é importante, quando nós criamos essa conexão,
Oração é trabalhar ao lado de Deus e trabalhar ao lado do meu irmão. Eu oro pelo meu irmão e meu irmão ora por mim. Nós gostamos de criar muita atividade dentro da igreja. Por vezes a igreja fica saturada de atividade eclesiástica. Atividade. É ministério disso, é ministério daquilo, é ministério da lâmpada, é ministério do palco, é ministério... A gente cria até ministério de dança, ministério de coreografia, ministério de louvor, ministério de palavra, ministério de discipulado, ministério não sei o quê. E de repente tem 55 mil ministérios na igreja. E a oração? O maior ministério que a igreja tem é a oração. Porque não adianta nada, amados, nós somos ocupados, indivíduos ocupados com um programa eclesiástico, um programa da igreja, se nós não oramos uns pelos outros. Temos de orar, amados, para que sejamos curados, aleluia. E nós vamos começar a perceber que até a atmosfera muda, nós começamos a ter compreensão maior de Deus, até nessas questões de encargos, nós começamos a perceber, peraí, isso aqui não é prioridade não. Isso aqui é apenas para encher o programa. Não, eu quero encher a vida da igreja, a vida do meu irmão, na minha oração, na minha intercessão. Para que lá fora, a nossa influência, amados, não é aqui dentro. Aqui nós nos reunimos para adorar. Aqui nos reunimos para receber. Aqui nós reunimos para sermos elucidados e clarificados. E é o mundo, o nosso dia a dia, aí nas esferas espirituais, cheios do Espírito de Cristo, que nós fazemos o céu abrir e ganhar almas para o Senhor, vidas preciosas. Como nós precisamos ganhar vidas preciosas, sabe? Estou há anos em Portugal, estou orando ao Senhor, porque você vê igrejas grandes também, mas você pode ver que a maior parte são imigrantes. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero ganhar. E o da terra? Eu preciso orar para que o Senhor me dê portugueses para Jesus. Portugueses para Jesus. Portugueses para Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe do lado de um brasileiro ter um português ao lado. Vamos fazer essa campanha? Campanha ao lado de cada um brasileiro um português. Que vamos ganhar para Jesus. Como é que nós vamos ganhar, pastor? Orando, aleluia, intercedendo. Ao lado do brasileiro, um português. Ao lado do brasileiro, um português. Imaginamos que temos 50 irmãos aqui brasileiros, vão ter 100 irmãos aqui, porque 50 portugueses vão estar ao lado aqui, um do outro, em nome do Senhor. Amém. E angolanos e outras nacionalidades, orando, intercedendo, para ganharmos eles para Jesus. Porque eles precisam. Estão em trevas, cegos, cheios de tradições. Tem o jeito de ser deles, a forma. É a forma deles. Você está do lado do brasileiro, o brasileiro está louvando. Olha Deus, o português está lá. Mas é o jeitão dele. Mas isso não me leva a julgar que ele não está cheio do Espírito Santo. Ele está lá recebendo no Senhor. O mesmo Senhor que nós servimos. Aleluia. Amém. Logo ele vai estar liberado, abençoado. Enquanto isso não aconteceu, eu estou orando por ele, intercedendo por ele, clamando pela vida dele. Vamos orar assim? Vamos começar essa oração? Senhor, eu quero ganhar um ao meu lado, ao lado de cada brasileiro, um português servindo ao Senhor. O que eu posso discipular? Que gostoso, hein? Você no dia do batismo dizer assim, Bíblia, levar alguém lá e dizer, não, pastor, olha, desde o início eu levei o Evangelho, a semente, estou trazendo aqui, ao lado ali para se batizar, em nome do Senhor. Como é gostoso. Como é maravilhoso ver isso acontecer. Me lembro no início do trabalho que, em 92, o primeiro batismo que eu participei, 36 pessoas, todos portugueses desceram as águas. Já pensou? Deus quer reativar isso, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, porque orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, que nós vamos ver o Senhor virar esse cativeiro, enriquecer a sua igreja. Hoje o Senhor não quer enriquecer como Jó, cheio de dinheiro, de prata e de ouro. Hoje o Senhor quer enriquecer a igreja com o seu Espírito Santo. Amém, amados? Ponto 4. Ponto 4 aí, vamos ver quem vai ler. Então tem que ser a nossa irmã angolana, ela tem que fechar. A irmã angolana vai fechar com chave de ouro o estudo aqui dessa noite, orando nesse sotaque bonito, gostoso lá da África. Vamos lá, minha querida irmã Angela. Ponto 4, consegue chegar aí? Consigo sim. Aleluia, então lê. Oração
Oração é uma arma espiritual. é uma arma espiritual. A oração é uma arma espiritual. Por isso que ela está aqui em Efésios 6,18. Orando sempre, orando. No demais, irmãos, revestivos do Senhor da força do seu poder. Aí Paulo começa no versículo 10 de Efésios, falando sobre a armadura. E ele fala da armadura completa. E no versículo 18 ele diz o quê? Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Por quê? Porque a oração é a maior arma na guerra espiritual. A oração. Amém. Nós ganhamos de joelho. Por isso que o crente não tem como crescer, ser grande. Ele tem que ser pequeno. Tem que andar de joelho. Quem anda de joelho é gigante diante de Deus. Eu não quero me tornar um gigante espiritual se eu não ando de joelho. E só me tornarei um gigante espiritual quando os meus joelhos estiverem dobrados, intercedendo e crendo. É uma arma defensiva e é uma arma Ofensiva. Espada é uma arma ofensiva. A lança é uma arma ofensiva. A flecha é uma arma ofensiva. O escudo é uma arma defensiva. O escudo. Capacete é uma arma defensiva. As botas são armas couraça, armas defensivas. A oração te fecha completamente, te dá armas defensivas e armas ofensivas. Deus quer operar assim em nós. Quando eu me dobro para orar, quando você, aluno que está nos assistindo, dobra os joelhos para orar, se torna um guerreiro de Deus. E o Senhor te capacita com a panóplia completa, a armadura completa, armas ofensivas e armas defensivas. Aleluia. Bombardeando o céu, despovoando o inferno. Havia aqui, me lembro, que nós tínhamos uma frase aqui no início do trabalho, né? Nós tínhamos despovoando o inferno e povoando o céu. Despovoando o inferno e povoando o céu. Vamos, em nome do Senhor, lutar e vencer. Amém? É uma arma, o que, minha irmã? Poderosa para destruição das forças do mal. Poderosa para a destruição das forças do mal. 1 Reis, capítulo 18, verso 36 ao 38. Quem se lembra desse texto aí? 1 Reis, capítulo 18. Quem se lembra? Que profeta que foi? Que ele desafiou Quem falou Elias? Amém, Elias desafiou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. E olha o que aconteceu através da oração. 1 Reis, o primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 36 ao 38. Quem encontrou aí? A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. O Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Amém. Amém. Aleluia. E Elias foi e restaurou o altar, colocou os pés no altar e orou. E disse: ó Senhor, aleluia. E orou. E disse que veio fogo do céu e consumiu tudo. Por quê? Porque um homem orou. Eu pergunto a nós, a oração tem a mesma eficácia? Elias é mais do que nós? É maior, é melhor? Elias era queridinho de Deus ou todos nós somos filhos do Senhor? A oração, meu amado irmão, não mudou seus efeitos, nós mudamos. A oração continua a mesma. É a mesma ferramenta, é a mesma arma de guerra, poderosa para a destruição de todas as fortalezas do mal. Amém? Quebra cadeias e converte corações. O que diz o verso 39 de 1 Reis 18, 39? Quebra cadeias e converte corações. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Amém. Tem outra versão que diz assim, eu gosto tanto: só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Eu quero ver muitos portugueses aqui nessa nação dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós vamos começar a orar, Deus vai abrir os céus, vai derramar fogo poderoso, queimar o pecado, queimar os altares que amam as pessoas, que prendem, que escravizam, que estão manietando. Aquelas grades poderosas serão derretidas pela nossa oração, e o povo dirá: só o Senhor é Deus. Amém, amados? Deus levanta vocês, discípulos. Esse treinamento é para nós buscarmos ao Senhor e declararmos que só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. Então, relembrando rapidinho aí esse aspecto de hoje, esse tópico de hoje, oração. A melhor coisa que alguém possa fazer por Deus e pelo homem é a oração. A oração é uma atividade, é a atividade mais importante. Primeiro. Segundo, perigos que se opõem à oração. Terceiro, sabe? Conexão com Deus e com os outros. Conexão com Deus e os outros. E o quarto, oração é uma arma espiritual. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Queremos te dar graças. Pai amado, por vezes nós ouvimos e até o nosso coração chega a dizer: será que isto é possível? Mas, aleluia, tudo é possível ao que crê. E nós queremos, Pai, nos revestir hoje do teu espírito de oração. Queremos, Pai, entender novas dimensões. Revela a nós novas visões, revela a nós novas esferas. Pai amado, pavimenta a nossa vida, ó Deus, na estrada da oração, ó Deus, da intercessão, da intimidade contigo, em nome do Senhor. Abençoa, Pai, os discípulos de Jesus Cristo nessas aulas, que eles cresçam, Pai, na área da oração, do desenvolvimento da intercessão, em seus lares, os casais, as famílias, os jovens que estão aqui, que sejam guerreiros de oração e conquistem na esfera da oração as mais ricas bênçãos do Senhor. Obrigado por tudo. Repreendo toda a opressão maligna, toda investida ingerência do inimigo em nossa alma está cancelada, porque em tudo nós damos graças ao Senhor, porque a vontade dele em nós é boa, perfeita e agradável. Assim seja, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos encerrando nossa aula de hoje.